Bora. O- Porque, mano, você tem já, sei lá, alguns anos de carreira artística aí, algumas décadas, né, de carreira artística, e esse nome artístico te acompanha há É bastante verdade, tempo, né? é verdade. Eu assino o João Negão. E como é que é lidar com isso, assim, porque tem esse limiar da falta de respeito, né? Aham. E da admiração pelo nome. Como é que você lida com isso ao longo dos anos aí? Se tem alguma vez que aconteceu alguma coisa fora do comum de falta de respeito? Eu já vi, já teve casos de pessoas que falaram, não, não coloca João Negão não, porque é desrespeitoso. Pode crer. Aí falaram assim, não, mas ele usa João Negão, ele gosta de João Negão, é isso que ele usa. Eu acho legal o João Negão porque é um demarcador assim interessante. De certa forma, levanta, coloca discussão, né? Incita a Incita discussão. Incita a a discussão. discussão em dados momentos. Eu, eu, Porque é redundante, né? Por mais redundante que pareça, João Negão, né, cara? Olha, para mim, sabe que eu sou um negão. eu acho esse nome muito forte, artisticamente falando, assim, eu acho o nome muito poderoso, cara. Tipo, você tá É. falando com quem? Aqui é o João Negão, caralho. Sobra pouco. Interess- Diga. Interessante que nada de nós, nada sobre nós sem nós. Porque nós é que definimos o que vai acontecer. Exatamente. Na década de 60, tinha que chamar de negro, chamar de preto, preto é cor, negro é raça. Aham. Mas entre nós falamos, aí, preto, e aí, não sei o quê. A gente é que define como a gente como a gente chama uns aos outros Uhum. e o que a gente deixa, o que a gente permite que seja, digamos assim, difundido, né? Exatamente. Nada sobre nós sem nós. Nós é que definimos. Eu acho interessante como a geração atual, eu, por exemplo, venho dos anos 80, né? Com o JB pulsando ali em termos Opa! de negritude, de fusão, né? Lembro da Aham. campanha do meu pai para vereadora, para deputada, onde tinha no Isso, santinho isso, lá isso. a palavra o negro é lindo. E a Isso. geração atual, ela trocou por preto, né? Ela considera o negro ofensivo e ela trocou por preto. Você chegou a acompanhar Isso. essa mudança de paradigma, né? De nome? Então, essa última mudança eu não acompanhei. Eu continuo usando o negro e Porque eu eu não também não acompanho. mudei, eu não acompanhei, eu continuo usando a É, palavra negro. eu não acompanhei. Eu uso preto também. Eu uso preto, mas eu sempre usei negro, preto, não tive. Mas na década de 60 era justamente os movimentos de reafirmação da beleza negra, Uhum. os movimentos pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, Malcolm X, Luther King, e o nosso Jorge Ben, na época, né, ele fazia umas músicas alusivas que elevavam a autoestima do povo negro aqui, Uhum. né, de uma forma muito interessante. E tinha uma música que era usava diretamente uma frase do movimento negro, que era negro é lindo, né? Negro é Exato. lindo, negro é amor, negro é amigo. Então eu achei muito bacana essa sacada da campanha do Zé Irineu, seu pai. Muito, muito. Eu estava lá. Você tava lá, né, mano? Opa! A sua história é de participar de todos os movimentos. Você é um articulador, praticamente, na prática. Você é um articulador de todos esses movimentos, né? Seria mais se tivesse mais tempo, mas vai bastante tempo no sentido de garantir a sobrevivência. Exato. Então, uma grande parte do tempo vai justamente nessa luta para as condições de subsistência, né? Cara, Mas diga eu lá. estava lá, conheci o Benê, o finado Benê, o Tonhão, conheci todo mundo. Convivi com todo mundo. Meu irmão Bom, tocou exato, no né? JB. Cara, é uma Até das perdas que a gente teve no mundo do samba, no mundo da é arte, porque verdade.
O que o Serjão tocava é brincadeira, cara. Ah, não, o cara é monstro. Eu me lembro que ele fazia o grupo Pagode da Hora e a gente frequentava o JB. O JB eu frequento. Sabe desde quando eu conheço o JB? Eu conheço o JB desde que eu era moleque. E eu vou dizer uma coisa: tem um festival num colégio do Previdência, Uhum. no Virgília, e eu estudava no Virgília. E nós combinamos, o JB escreveu uma música no festival. E foi no meu nome. Porra, eu não Então sabia dessa foi, história, cara. Que maravilha. então foi um dos primeiros palcos que eu fiz na vida, foi com o JB. Que massa, mano. Você tava falando desse Muito negócio bom. do tempo, cara. Parece até brincadeira, né? Porque tu é multiartista e ainda tem a parte do ganha-pão que toma a maior parte do tempo, mas você ainda, pô, com 64 anos você tá, né? 64 eu vou fazer no final do ano. 63 anos pra fazer 64 e ainda com Isso. energia pra fazer tudo isso, cara. Qual que é o segredo, mano? É não beber, é não fumar, é não ficar na noite? Não, porque, por exemplo, eu fumei da adolescência até os meus 50 anos. Beber, eu sempre bebi regularmente, sem exagero, Uhum. né? Mas eu acho que o que move o ser humano é o querer. Quando a pessoa deixa de querer, quando a pessoa deixa de ter objetivos, aí já começa a ficar perigoso. Perder a motivação, né? A O pessoa sentido, o propósito. é verdade. Tem que ter o querer, tem que ter o querer, tem que tem que acreditar, tem que ter uma crença, tem que ter crença, tem que crer profundamente e sair marchando rumo àquilo que se preconiza. E bora. Eu citei, Bora lutar, bora lutar. eu citei essa coisa do tempo porque hoje em dia tem nego ficando milionário dando cursos de como você ser produtivo, ter mais tempo, né, e tudo mais. Tem gente ficando milionário com isso e você faz isso há, sei lá, pelo menos aí uns 20, 30 anos. Tem uma coisa assim, as pessoas que padronizam e dão cursos de autoajuda, cursos de como, como se sentir realizado, Uhum. como se realizar. Eu acho meio complicado porque você passa um diapasão como se todas as pessoas fossem da mesma maneira e todas as pessoas pudessem tirar o mesmo proveito daquilo que você daquilo que você expõe, né? Mas a vida, cada indivíduo é um universo, né? Uhum. Então é uma coisa muito, muito distinta. O que bate bem para um não bate bem para outro e assim sucessivamente, consecutivamente. Essa padronização é uma coisa Mas muito ruim, né? mas eu acho corajoso da parte da pessoa para não dizer irresponsável, né? Gostei Não, eu disso. não posso, não vou qualificar de irresponsável, mas eu acho muito corajoso. Corajoso é pra cacete, né? Corajoso você ter uma receita de bolo para servir para todo mundo, Porra, que vai servir se dar bem na vida. que vai servir pra motivação de cada um, né? Porque cada um tem a sua motivação, né? Às E vezes, falando nisso, cara, às vezes me fala assim, ó, você precisa ver aquela parada de autoajuda. Pô, às vezes eu pergunto, como é que é a autoajuda? Autoajuda. essa é uma boa terapia. Cara, falando em termos de motivação, né? É, o- é, eu falei até pra gente marcar um outro dia pra falar só sobre isso, pra não misturar as estações, né? Eu não vou entrar tá. muito no detalhe, mas você tem uma vida acadêmica. Sim, O sim, que te sim. motivou lá em, sei lá, 70, 80, Uhum. a gente saber que naquela época o acesso era muito mais difícil do que é hoje ainda, né? Ao ensino É. superior.
O que te motivou a ir pro ensino superior, cara, e não ficar, por exemplo, de repente só na música? Curiosidade, curiosidade e vontade de saber mais sobre o nosso povo. É importante, quanto mais você descobre sobre o nosso povo, mais você tem a certeza de que nós não temos compromisso nenhum com construção de armas, fabricação de armas, fabricação de bombas de efeito moral, arma de destruição em massa. Nós temos compromisso, sim, com o colorido, com o canto, a dança, a música do planeta, né? Então, é, eu sou inclinado a acreditar que enquanto o mundo vem se desumanizando de forma avassaladora, o negro, ao negro está cabendo cada vez mais a prerrogativa de humanizar a humanidade por meio da sua cultura, por meio da sua cultura, por meio da sua empatia, por meio da sua filosofia, né? Por meio justamente de toda essa riqueza cultural que ele tem para compartilhar. Porque quando o branco chega no ambiente do negro, no Uhum, ambiente negro, ele não é tolerado, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. sim. Então, quando um executivo, em qualquer país que ele esteja, ele fala: pô, estou estressado, meu, estou fugindo do meu país, que eu preciso dar uma relaxada, eu preciso carregar minha bateria, os caras vão falar assim: ó, tem um, tem tem um ambiente ali de música africana, tem um ambiente ali de cultura negra, que você vai lá e você vai ficar novinho em folha. Então, eu acredito que aos desumanizados de outrora, aqueles que foram desumanizados de outrora, a eles está cabendo cada vez mais a prerrogativa de ir humanizando a humanidade, tirando a humanidade desse buraco de competitividade exacerbada, tirando a humanidade dessa situação de destruição da fauna e flora, Uhum. tirando dessa perspectiva de mortandade, de um exterminar o outro. O cara fala: olha como está a África, o pessoal se matando. Claro, a África eles estão se matando, sim, porque tem a mão do europeu lá fomentando a discórdia entre eles. O que foi a luta entre os Hutus e os Tutsis lá em Ruanda? Se não a França e a Bélgica fazendo com que uns se sentissem superiores a outros. Falavam para os Hutus: olha só, eles são baratos, os Tutsis são baratos, estou armas aqui, vocês têm que exterminar esse pessoal porque eles querem tomar conta de tudo. Na perspectiva de dividir para dominar, Uhum. enquanto colocava as etnias em confronto, eles exploravam as riquezas materiais. E assim foi Angola. O que Angola fez para merecer todos aqueles anos de guerra, todos aqueles anos de violência? Tinha diamantes, né? Uhum. Tinha diamantes. Então, coloca o pessoal em confronto para explorar os diamantes. E assim consecutivamente. Desde que descobriram o continente africano, desde que procederam à partilha do continente africano entre as nações europeias e Estados Unidos, inclusive, a partir daí o inferno passou a ter a sucursal ali naquele rico, naquele imenso, maravilhoso e rico espaço do planeta, né? Cara, eu acho sua visão perfeita. Você chegou a me arrepiar até, cara. Eu lembro de uma frase do Pepe Mujica, né? Uhum. Ele fala que o Brasil é Um de gênio, gênio. gênio, né? Um gênio. É, Uhum. de pacifismo, inclusive, né? Isso. É, ele fala que ele tem uma fala muito bonita, que ele fala que o Brasil é sim um país do futuro, né?
Mas que Aham, antes desse futuro chegar, a gente precisa entender a nossa miscigenação, né? Ele cita perfeito. algumas coisas ali, no final ele fala que o Brasil tem a alegria trazida da África. Bacana, Que de certa bacana. forma é o que você está falando, né? Que cabe hoje nosso único papel é de humanizar de novo, né? É Porque, verdade. querendo ou não, com toda essa desumanização que foi feita em cima da nossa É. etnia negra como um todo, que ela não é a única, né? Sim, sim, sim. De toda essa violência, essa barbárie que a gente vem sofrendo ao longo dos anos, porque às vezes eu tenho a impressão que a sociedade caucasiana ela acha que com o fim da escravidão tá tudo certo. Aham, E não, né, cara? Tipo. Enquanto continua essa exploração do continente africano, que foi dividido de maneira. Pela riqueza e não é. respeitando as etnias que ali viviam. As fronteiras, né? As fronteiras não Exato, foram respeitadas. exatamente. Com tudo isso, nós ainda somos um dos povos mais humanizados do planeta, né, cara? É verdade, é verdade. Aí, em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, um executivo não, não entende que ele próprio está broxando porque não conseguiu trocar de carro esse ano. Tipo isso. E o cara, e na casa de quintal de terra batida, o pessoal está comendo uma feijoada, todos, todos em confraternização e ouvindo o samba, dançando, se divertindo, sorrindo, Exatamente. sorrindo. É um contraste absolutamente incomensurável, né? Eu cresci basicamente, assim, viver muito dentro da cultura caucasiana, né? Uhum. Através do ensino, depois através do basquete, depois através da faculdade no Mackenzie. Tá, E eu custei a crer que essa falta de alegria da cultura caucasiana, ela era de fato, ela existia, assim. Porque às tá. vezes eu via, tipo, mano, o pessoal reclamando de umas paradas e uns problemas, né? Tipo, que hoje em dia tem até um meme pra isso, que é o White People Problems, né? Os problemas de pessoas brancas. E eu consegui reconhecer que a alegria, que essa forma de viver era da nossa etnia, só quando eu comecei a conviver com branco. Porque pra mim era uma coisa natural do ser humano. Pra mim era uma coisa que todo mundo tinha. Ixi, o João caiu de novo aqui. Tipo, vou deixar a telinha do intervalo e já voltamos. Tentava não pensar na possibilidade de que minha avó poderia morrer na UTI. Assim, do nada. A imagem do olhar arregalado dela olhando diretamente na minha alma não saía da minha cabeça. Muito menos o grunhido grave que ela soltou. Ficava revivendo aquela cena inúmeras vezes. Você estava falando sobre o mal-estar caucasiano capitalista. Exato. E que eu só reconheci essa nossa cultura negra quando eu comecei a conviver com o caucasiano. Que aí tinha coisa que comecei a fazer piada, tá ligado? Porque. Falei, mano, pera, alguma coisa de certo não tá errado, né? Uhum. Porque vocês têm tudo, você tem carro do ano, você tem tudo, e a vida não tá funcionando, peraí, né? Vamos parar pra pensar um pouco. E dando esse exemplo, quando eu volto pra casa, atravesso a ponte e vou lá pro Butantã, é outra realidade, né? A gente fazendo o nosso samba, o nosso churrasco. E é uma. E aí você entrou. É impossível não falar do samba, né? Que É, ferramenta maravilhosa que a gente é desenvolveu, né? verdade. É verdade. E o que é o carnaval? Exato. O desfile da escola de samba, que se tornou o maior espetáculo da terra. Eu era moleque, ia na São João. Ia na São João quando tinha uma cordinha e passava as escolas de samba com fantasias precárias, mas todo mundo se divertindo e sambando no pé, se divertindo, descendo aquela Avenida São João. Era uma coisa absolutamente maravilhosa. Agora, agora quem as fantasias são exuberantes Uhum. e são disputadas pelas estrelas globais e artistas e tudo mais, né? E muitas meninas das comunidades acabam ficando fora dos desfiles. E as pessoas, por mais racistas que sejam, Uhum. quando estão em algum país europeu ou estadunidense,
né? Nos Estados Unidos, em Miami. Sim, né? Em A Miami. meca desse povo, né? A meta do povo, o sonho de consumo é estar em Miami. As pessoas, quando estão lá, falam, pô, sou do Brasil. Se a pessoa pergunta, Brasil? Ela fala, sim, Brasil, do samba, de Pelé. Sim. As referências são todas negras, né? O samba acabou se tornando justamente o cartão de visita do país. E era precário, né? E quando quando se começou a enxergar um potencial no samba, acabaram investindo, e é claro que os dividendos retirados sempre são muito maiores, né? Certeza, tem uma frase do Racionais, né? Que o Brau canta na música: o carnaval era uma festa do povo, mas alguns negros se venderam de novo, né? Aí brancos em Verdade. cima, negros embaixo, natural no Brasil e tal. Mas pensando na festa como um todo, assim, você falou uma coisa que eu concordo demais. O carnaval é uma festa popular do Brasil, né? Essa competição que a gente tem entre escolas de samba, que não é só São Paulo e Rio, né? A gente se engana achando que é só São Paulo e Rio, mas Florianópolis tem sambódromo, você pega aí algumas cidades do Brasil que tem sambódromo e tem uma competição intensa. Cara, deveria ser pra gente o que é, por exemplo, a NFL para os Estados Unidos, a NBA. Tinha um orgulho nacional disso, né? E eu vejo um sinal de racismo muito grande quando eu vejo muita gente, muitas pessoas caucasianas odiando o carnaval, né? E aí com esse período de pandemia no Brasil, obviamente o carnaval dançou e a gente não tem nem perspectiva de que isso tem alguma chance de voltar a acontecer, né? Mas uma vez por ano, durante 4 dias, a sociedade ela é obrigada a aceitar a gente na avenida, falando sobre candomblé, falando sobre... Nossos heróis. Exato, nossos heróis. Aquele desfile maravilhoso da Mangueira de 2019, cara. Eu acho simplesmente fantástico, assim. É a maior festa do mundo, né? Como você mesmo disse. É verdade, é verdade. O grande incômodo, assim, que causa um certo incômodo, é o fato não de que participem da nossa cultura, mas a apropriação cultural é uma coisa muito complicada, né? É foda. Nós achamos ótimo que cada vez mais os não negros se aproximem da nossa cultura. Mas é complicado o mecanismo de afastar o negro da própria cultura ao mesmo passo que se dá a apropriação. Eu não vou dizer que seja culpa dos profissionais, que seja culpa dos entusiastas, da nossa cultura. Mas, por exemplo, afastaram o negro, empurraram o negro para longe do samba, empurraram o negro para longe da capoeira. Sim. Tentaram empurrar para longe da percussão, tentaram empurrar para longe das religiões afro-brasileiras, né? E aí você entra num terreiro, você vai bater cabeça do pai de santo branco, vai jogar capoeira, o mestre é branco. Eu não estou falando... E as escolas de samba, as lideranças negras, eu não tenho visto, né? No futebol, o futebol, que a representação negra era bastante intensa, você não vê técnicos negros, né? Eu gostaria de ver maior representação de negros na cultura negra. Isso que você falou é muito importante. É importante, eu quero deixar evidente que eu acho excelente, eu acho fantástico, eu acho primordial até que a gente tenha uma participação cada vez mais de brancos, sem dúvida. Eu acho que a participação negra está diminuta. Isso não pode acontecer. Tem que aumentar cada vez mais. Eu acho importantíssima essa explicação que você deu sobre a apropriação cultural, porque a militância mais jovem, eu tenho um pouco de pé atrás com essa militância mais jovem. Eu acho que falta para eles um pouco de buscar nas raízes de como era a militância, uma militância, por exemplo, dentro da ditadura.
Tá. que é Uhum. foi o que você viveu, foi o que meus pais viveram, a geração anterior à Sim, nossa sim, viveu. sim. E aí eles pegaram um contexto completamente diferente, e quando se fala sobre apropriação cultural, é esculachar uma pessoa porque ela está usando turbante, e não é necessariamente a apropriação do meu ponto de vista, né? Nossa, Não é necessário. que usem turbante. Que usem turbante, tanto faz, não é o que muda, né? Eu gostei muito da explicação que você deu, porque ela traz exatamente isso. A apropriação é quando você pega uma coisa da cultura negra, você tira os negros de dentro dela e fala, ó, agora eu faço capoeira, mas eu vou lá porque é no Morumbi, sei lá, é nos Jardins. E você tá dentro do espaço onde não tem negro. E aí, onde o negro deveria estar, onde o negro deveria estar, inclusive, ganhando dinheiro, ganhando Uhum. seu sustento, ele não tem acesso, porque ali não é permitido que ele entre. Acho que E tem, essa definição de apropriação cultural, para mim, foi fantástica a explicação que você deu. que as academias de capoeira se proliferem. Eu quero ver a negrada cada vez mais ganhando dinheiro com capoeira. Ganhando dinheiro com a capoeira, viajando para o exterior, difundindo a capoeira no exterior. Que agora a capoeira é patrimônio imaterial do nosso país, agora, Aham. né? De algumas décadas para cá. Felizmente, felizmente. Eu me lembro que eu era moleque. Aí eu vi o professor Gladson, foi o primeiro professor de capoeira a dar aula de capoeira na educação física da USP. Porra, que massa. Que ótimo, que tenha muito mais, que entre muito mais nas academias, nas faculdades por todos os cantos do planeta. Que é uma arte marcial negra, brasileira, que é uma maravilha. Já assistiu aquele Capo... filme chamado Besouro? Sim, sim, muito Maravilhoso, bom. né? Maravilhoso, maravilhoso. A maneira como eles conseguiram fazer Maravilhoso. a parte das coreografias ali, tipo, é fantástico, né? É. Tem a arte da capoeira, tem a mística que envolve, é muito, muito interessante, muito bom, muito bom. João, tu nasceu num período muito conturbado da história. A gente está voltando de novo para esse período conturbado de instabilidade democrática, né? Mas você já, quando você estava se tornando adulto, você já estava de fato encarando uma ditadura no Brasil, Não, né? eu entrei na escola em 1965. Em 1965 era sala separado sala de meninos e sala de meninas. E a gente cantava o hino nacional em posição de sentido todos os dias antes de entrar na sala de aula, né? Era justamente é, era justamente a ratificação, né? A personificação daquelas dos presidentes impostos, né? Uhum. A personificação da ditadura militar, né? Então, eu cresci sobre os ecos daquele momento histórico do país, né? Ao mesmo passo que eu, ao mesmo passo que eu pude presenciar jovens se mobilizando para resistir. Eu acompanhei toda essa 1968, quando a coisa quando a coisa deu uma boa sacudida aqui, ao mesmo tempo que posteriormente, muito posteriormente, eu fui saber das barricadas francesas, do é proibido proibir, Uhum. acredite, acredite na realização de seus sonhos, peço o impossível, justamente a juventude francesa se rebelando contra um estado de coisas que era muito diferente daqui, né? Que era muito mais leve do que o que a gente estava vivendo. E, de certa forma, o pessoal da Tropicália, o Caetano e Gil tiveram uma preponderância, tiveram uma importância fenomenal, porque eles trouxeram essa discussão para dentro daqui também, né? E acabaram sendo perseguidos e exilados. Então, é um momento de muita criatividade dos compositores, inclusive. Sim. Que eles compunham músicas com muitas metáforas, né? Compunham músicas, compunham músicas de forma que atingia aquele público que eles gostariam de atingir e incitar, inclusive. Era muito interessante. Posteriormente, aí
pessoal passou a rimar tieta com eta, aí mudou tudo. Mudou tudo. Essa parte que você falou Isso é uma provocação carinhosa. Mas eu gosto muito dessa provocação, porque eu não sou muito fã, por exemplo, de só esculachar a cultura atual e falar que não presta, né? Que como muita gente faz. Eu não sou fã disso. Não. Mas a gente tem que entender que, às vezes, quando eu penso num sistema organizado que ele já quer reprimir no talo, não deixar nascer, né? A repressão na ditadura ela foi péssima nesse sentido, porque ela trouxe um período de criatividade para os artistas brasileiros que acho que, porra, dificilmente a gente vai conseguir igualar. Ao passo que hoje em dia, com toda essa liberdade, entre aspas, né? Acabou essa incitação através da cultura, especialmente da música, né? Ela acabou, né, cara? E falando especificamente do samba, que é uma área que eu gosto e que eu estudo mais, você pega umas letras, por exemplo, dos anos final dos 60 e começo de 70, você tem um português ali impecável, né, mano? É verdade. É coisa tipo de você ter que ouvir o samba e ter que correr no dicionário hoje em dia, porque tem palavras que a gente já não conhece mais na cultura atual, né? E ao passo que você pega o samba de hoje, e não é uma crítica direta ao samba, né? É porque isso acontece em todos os ritmos. Você tem essa coisa do rimar tieta com eta aí, ficar essa coisa fácil, mastigável, né? Porque parece que tá todo mundo bem, não tem nenhum tipo de problema que a arte precisa resolver. E a gente tá longe disso, né? A arte ainda precisa resolver um monte de coisa, né? A Nova República deu a impressão de que, de certa forma, tudo estaria resolvido quando nada estava resolvido, né? Quando a gente continuou vivendo sob a égide do racismo, das desigualdades, do genocídio nas periferias, né? Mas a Nova República deu a ideia de que talvez o tempo da repressão estivesse bem distante, né? Mas não, as periferias continuaram reprimidas, né? É uma coisa bastante complicada de se viver. Eu tenho a impressão que a gente passou por um período de repressão econômica. A gente saiu do período de repressão institucional, né? Do Estado, para uma repressão econômica, né? Porque, de novo, falando em termos de apropriação cultural, o poderio econômico se apropriou do samba e decidiu, a partir de ali, o que seria gravado e o que não seria gravado, né? Se apropriou das músicas enquanto um todo, né? Cada gravadora tinha um pop, um samba e um pop, um samba e outra modalidade, e um romântico. Um pop, um samba e um romântico. Cada gravadora tinha a sua tríade. E por aí a coisa foi várias décadas. Depois apareceu a música sertaneja, mas a música caipira já estava aí, há muito tempo. Savantinho, sim. Né? A música sertaneja veio bem seletiva, né? Você vê que não vê artistas negros, mas na música caipira tinha muitos artistas negros, né? E atrevo-me a dizer que a música caipira é originariamente uma música negra também, né? Aliás, eu digo mais, hein? Quando você vai aprofundando os seus estudos na área de cultura, a gente vai percebendo, inclusive, já está sendo comentado, mas você vai percebendo que o fado ele tem origem afro-portuguesa, o tango tem origem afro-argentina. Pô, até o tango, cara. E você vai descobrindo que o rock and roll, que tem o Chuck Berry... Sim, aí o rock é negro, né? O John Lennon, que é das pessoas mais respeitadas no rock, ele fala que se o rock tivesse que ter um nome, o nome seria Chuck Berry. Porra, né? Porque foi da onde veio todo o movimento, né? E aí, mais uma vez, veio a apropriação cultural lá dos Estados Unidos, que transformou o Elvis do cara, né? Mas não era o Elvis, era o Chuck Berry. É verdade, para ver o quanto a cultura negra fez e ainda tem por fato. Eu gosto de ver a liberdade
dessa juventude das periferias, tanto os que fazem rap quanto os que fazem funk. Uhum. É uma coisa fabulosa. O que é? Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Isso daí é uma garota de Ipanema da atualidade. Porra, cara, eu nunca tinha visto por esse lado. Você sabe que eu demorei pra entender o movimento do funk, entender que ele era um movimento de periferia. E depois que eu consegui compreender, que eu consegui perceber a maravilha que é isso, né? Porque a discriminação chega antes, né? Exato. O rap é música de bandido. Sim. O funk é música de favelado, E é mesmo, cara. A música fala de sexo, fala não sei o quê. Os caras, a pessoa vive numa situação que não tem espaço, não tem direito a lazer, né? Uhum. O lazer que tem é aquilo que está ao alcance da dinâmica do entorno, né? O cara vai fazer uma música que seja uma poesia de Drummond, cara? Não Difícil, vai. não vai porque não tem nem acesso a isso, né? E com as ferramentas que tem, fazem coisas maravilhosas, absolutamente maravilhosas, né? E à medida que não podem aprender um instrumento, né, foi inventado justamente o sampler, pegar Sim. fragmentos de música, fazer uma base musical e contar a sua história, falar a sua vivência sobre essa base musical. Que maravilha, que descoberta incrível, tanto para o rap quanto para o funk. Exatamente. E estão espalhando alegria, espalhando conscientização por várias partes do planeta, de maneira virótica. É uma maravilha, né? Você sabe que uma das coisas que quando eu fui além desse preconceito, desse estereótipo, né, da onde vem a música, e fui entender por que se falava tanto de sexo assim, né? Quando a gente pega uma classe média branca no Brasil, que é extremamente conservadora, né, terrivelmente conservadora, para usar uma palavra da moda aí, e que tenta viver num mundo como se não existisse sexo, né? E aí vem o funk tacando na cara e falando a parada abertamente, né? Explicitamente. Isso é o desespero pro pai de família que vê a filha dele dançando essa música, né? E aí pra mim, assim, eu gostei só quando eu entendi essa parte, pra mim eu falei, mano, tá feito tá cumprido o papel, né? Porque ele assusta a família conservadora, né? E assusta... tem assustado menos, viu? Tem assustado menos. Eu já vi festa de não negros tocando músicas que eu não tocaria numa festa na minha casa. Exato, exato. Eu trabalhei durante um tempo em casamento. Eu acho muito interessante, Eu trabalhei durante um tempo em buffet, né? Fazendo a parte técnica de áudio e vídeo ali. E... Cara, chegava no final da festa, eventualmente, invariavelmente tinha funk. E aí o pessoal caucasiano ou não negros, né? Você vê a mulherada indo até o chão. E justamente você fala, cara, em casa eu não tocaria isso, né? Mas o cara tá tocando no casamento dele, mano. É uma coisa... Em casa a gente acaba colocando umas outras coisas, né? Mas também coloca até funk, mas a gente vai colocar uns funks que a gente vai ouvir na frente da nossa mãe, da nossa tia, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? Exatamente. Mas o pessoal dá uma... Parece que... O pessoal acaba se atrevendo mais que a gente. Exato, pelo menos uma vez na vida, né? Porque no dia a dia, imagina, né? Fala que odeia e não sei o quê, mas por um dia parece que... E aí, de novo, né? O negro cumprindo o seu papel ali de levar cultura e levar alegria de uma forma que... alegria. Os caras não iam conseguir viver isso, não tem nada na cultura deles que poderia transformar isso em alguma coisa, né? Não é, cara? Mano, eu queria ainda falar um pouco do Serjão, cara, porque, de novo, né, repetindo, pra mim, uma das maiores perdas do samba, porque o que esse cara sabia de percussão Não,
meu irmão é percussionista nato. É um percussionista nato. É, o meu pai é babalorixá. Aham. E o Sérgio, ele tocava desde a mais tenra idade. Quando no terreiro juntava eu e ele na tabaque, meu pai olhava até de lado, assim, porque a gente deixava cair, né, cara? Eu mais de apoio, porque eu apoiava e ele ia quebrando, né? Ele ia dobrando, quebrando e tal. Ele tinha habilidade. Eu fazia o arroz com feijão, Uhum. mas ele ia quebrando, arrebentando tudo, cara. O cara fazia, o cara enchia o ambiente com a percussão dele. Exato, mano. E Exato. cada instrumento de percussão que ele pegava, ele fazia acontecer. A especialidade dele era O o tantã. repique de mão e tal, tantã, né? Mas ele sempre conheceu muito de percussão. Eu conheci ele tocando só tantã, não vi ele tocando repique. Eu conheci ele através do JB, né? Quando ele entrou pro JB. E era uma época que eu frequentava, eu ia em todos os shows do JB. Todos os shows do JB eu tava lá. Acho que o repique de mão não é antigo, né? É o tantã mesmo. E assim, mano, todo mundo tá ouvindo assim, né, o samba, e de repente parar um olhar um pro outro assim e falar, caralho, o Sergião é foda, mano. Que ele fazia o bagulho vibrar de uma forma que ninguém fazia, né? Era uma coisa impressionante. E aí eu queria saber essa parada, você já acabou meio que me respondendo um pouco. Então vocês começaram no terreiro, e aí eu queria saber dessa sua caminhada, né? Tipo, como é que tu começou na música? Não. Na verdade, eu fui no molho do meu irmão. Meu irmão é que tocava. Meu irmão é o percussionista, né? Eu fazia o arroz com feijão lá e ele é quebradeira mesmo. Ele é que conhece do riscado, né? A música pra você acabou se tornando hobby só, então? A música para mim foi o seguinte. Eu terminei o colegial, não tinha grana para estudar, né? E aí eu conheci uma mulher com quem eu fui casado 30 anos, que na época ela perguntou: por que você não faz uma música? Eu fui fazer uma música para ela, né? Mas a música tinha um caráter social. Uma das primeiras músicas que eu fiz na vida, eu inscrevi no festival e ganhei o festival. E tendo ganho esse festival, ganhei uma bolsa de estudos como premiação. Aliás, era uma grana e uma bolsa de estudos de cursinho, né? E o que eu fiz? A grana nós damos uma festa para a banda, que era uma puta banda, assim. E a bolsa de estudos de cursinho eu ia vender e dar outra festa. Aí as pessoas com quem eu toquei falaram: não, todo mundo universitário, não, vai estudar. Aí eu fui estudar, fiz cursinho universitário, prestei na USP e na PUC, entrei na PUC e fiz sociologia e tal. Aí depois que eu voltei a estudar, aí não parei mais. Cara, como é que foi entrar? Porque pra mim, quando eu entrei no Mackenzie, foi aquela coisa, né? Tipo, acho que eu fui talvez o primeiro da família a ter entrado na faculdade. Aquela coisa que a gente já conhece da cultura negra, né? O acesso é difícil, então quando ele vem, ele é muito comemorado, né? E você se sente muito especial por tá lá dentro, né? Só que, assim, pra mim, com 15 minutos de Mackenzie, pra ser uma analogia, né? Sei lá, com 6 meses de Mackenzie, mais ou menos, eu percebi que eu não ia vingar naquele ambiente. Porque eu não tinha equilíbrio psicológico pra lidar com o racismo diário ali que acontecia. Tanto de professores quanto de alunos e inclusive até de técnico de basquete lá, né? Tá. Como foi pra tu? Eu sei que primeiro vem essa coisa de você se sentir muito especial por ter conseguido, mas como é que foi lá frequentar a faculdade, mano? E tá num ambiente caucasiano que naquela época devia ser muito pior, né?
Tá. Então, uma coisa assim. Quando eu entrei na PUC, eu entrei para procurar algumas respostas a umas indagações que eu tinha, Uhum. que eu estava lendo, a literatura que eu estava lendo me trazia umas perguntas. Tanto que a música que eu fiz era uma música de teor contestatório. Ah, e aí eu entrei na universidade para obter algumas respostas, né? E é evidente que os anos foram se passando, eu me formei e saí de lá com muito mais perguntas. Sim, naturalmente. Mas a PUC, ela não forma apenas o profissional, ela forma o cidadão. Uhum. E nos meus anos de PUC, eu participei do movimento estudantil, né? Li, tive muitas leituras, tanto de movimentos sociais quanto raciais, e a PUC foi me dando uma visão de mundo mais ampla. E foi interessante que, a partir daí, essa mulher com quem eu fui casado há 30 anos, a Tereza, Uhum. ela foi estudar pedagogia também, né? Então, a nossa vida foi abrindo a partir do momento que eu entro na faculdade. A partir do momento que eu entro na faculdade, as minhas irmãs também voltaram a estudar, entendeu? Tudo acontece todo um movimento Uhum. em torno daqueles que, por um motivo ou por outro, acabam sendo pioneiros. Eu me sinto pioneiro porque, por exemplo, quando eu entrei no mestrado na PUC, não tinham negros no mestrado da PUC. Eu cheguei e falei, por que não? E fui lá e estudei. Quando eu fui ver, eu estava no mestrado. Eu acho ótimo que, a posteriori, surgiram diversos estudantes negros que fizeram mestrado também, que foram para o doutorado. Uhum. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, porra, existe doutorado? Aí eu pensei, por que não? E fui lá e fiz doutorado também. Como Invadindo é os que é? espaços, né? Aí eu falei, existe estágio no exterior? Pô, por que não? Aí fui fazer, enquanto fazia doutorado, fui fazer estágio na Europa, né? E fui é, fui me atrevendo a ocupar espaços que não eram originalmente reservados, né? Você sentiu isso psicologicamente, assim, tipo, de estar nessa batalha, ou pra você foi uma coisa mais natural, tipo, porque acho que tem duas maneiras de passar. Quando você entra numa sociedade não negra, né? Uhum. Acho que tem duas maneiras de você passar por isso. Ou você ignora completamente, tô aqui pra estudar e você não se mete, mas você não, você era um cara ativista, então pro Grêmio Estudantil e tudo mais, movimento estudantil. É, Psicologicamente, como foi pra você lidar com essa cultura nova? eu acho que a coisa mais legal que aconteceu foi que os poucos negros que tinham na PUC se aglutinavam, né? Uhum, Tinha por um lado o pessoal do Flavinho, da Gevanilda, que fazia um movimento também, né? Que eram do Grupo Negro da PUC, e do outro lado tinha eu, Juarez, e posteriormente o Edson também, o Denis, que eu fui conhecer posteriormente. Primeiro conheci o Juarez, e é, nós fizemos. Eu participei de uma chapa para concorrer ao DCE da PUC. E a gente ia de sala em sala, Diretório Central dos Estudantes, uhum. ia de sala em sala fazendo campanha e tudo mais, né? Aí ele era o presidente do DCE e eu fui colocado como secretário-geral. No final das contas, segundo cargo, né? Nós a, vencemos essa eleição e acabamos dirigindo os estudantes
da universidade durante 1 ano e meio, né? Então, de certa forma, aqueles que a priori eram indesejáveis acabaram liderando. Cara, que maravilhoso. É uma história, História maravilhosa. não sem, sem discriminação, Sim, sim. não sem confrontos, o tempo todo, e quando tinha eleição na PUC, o pessoal do Mackenzie ia lá tumultuar. É, tinha essa treta, né? Tinha, o pessoal do A Mackenzie ia PUC um lá. pouco mais posicionada à esquerda e o Mackenzie bem posicionado à direita, né? O pessoal do CCC, Comando de Caça Comunista, do Mackenzie, ia lá e de vez em quando havia uns confrontos no corredor, nos corredores. Coisa. Foram tempos difíceis, mas tempos memoráveis e tempos em que eu acho que todos aprenderam, né? Todos aprenderam. Sim. Agora o pioneirismo sempre fez parte, o atrevimento e o pioneirismo sempre fez parte dessa coisa da minha família. Meu pai chegou aqui sozinho, com 17 anos. Caraca. Com 17 anos. Aí ele pediu para trabalhar numa obra. Aí não deixaram trabalhar. Não, acabaram deixando ele trabalhar. Aí ele trabalhou, foi trabalhando e ele desmaiou no meio da obra. Né? No primeiro dia, ele desmaiou no meio da obra. Aí ele contava satisfeito, com uma satisfação, que quando ele acordou, estavam dando para ele leite, banana. Aí ele trabalhou e trouxe a família toda de Araraquara para cá. Caraca. Trouxe a família toda de Araraquara para cá e foi construindo. Aí construiu uma casa que morava. Construiu uma casa para minha família, né, que eu ainda não tinha nascido, e para os meus tios também, para um tio meu, eles dois tirando areia do rio da Casa Verde ali. Tiraram a areia do rio e construíram 2 casas. Cacete, mano. Então, o meu pai foi uma pessoa pioneira, e você convidasse ele para passar umas férias numa casa de praia, ele não ia. Mas você falasse assim, pô, meu, tô com um problema de moradia, eu queria sair do aluguel, tem um terreninho. Ele ia falar assim, é o seguinte, para o material lá que sábado eu vou lá construir. Caramba. Era assim, cara. O negócio era assim. Aí ia lá num fim de semana, ia no outro, e quando ia ver a casa estava pronta. Esse era o meu pai. Sensacional, cara, E sensacional. aí eu fico Não pensando tive a chance de conhecer, queria ter conhecido. aí eu fico pensando que eu sou pioneiro, mas eu sou pouco pioneiro. Porque vem. Eu sou pioneirinho. Pioneiro era Meu meu pai. pai. Ô, João, Achei muito muito obrigado, legal. cara, muito obrigado. Eu já tô no programa 62 e desde que a gente tornou ele mais profissional, né, nesse formato aqui, que eu tava louco pra conversar com você. Muito Que obrigado pelo seu bacana. tempo, que acordou cedo pra caramba aí. Pra gente terminar, o Cabeça de Nego, todo sábado na Rádio Cidadã FM, dá pra procurar pela internet, dá pra ouvir pela internet, né? Isso. cidadãfm.com.br, que horas? Às 15 horas. Pô, e Às vou, 15 horas. vou aguardar ansioso esse convite aí pra gente bater esse papo lá. Isso, vai ser um prazer. Privilégio meu. Super gostei de participar do podcast Pode Zé. Pode ser. Um abraço. Firmezão.